Graças a Deus. Pai do Senhor, a amada igreja, irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos ter uma palavra de oração, iniciando o nosso momento de celebração. Amém? Você pode fechar seus olhos, levantar sua cabeça e entronizar o seu espírito ao Senhor. Oremos. Amado Pai, soberano Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te magnificamos, celebramos com júbilo, celebramos com alegria, celebramos, Senhor, com fé, celebramos com esperança, celebramos com vigor, celebramos, Senhor, com intrepidez, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. E iniciamos esta reunião, Senhor, declarando que o Senhor é bom, sempre, permanentemente, perenemente bom, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo os teus desígnios, segundo os teus propósitos na eternidade, e tuas misericórdias duram para sempre. Declaramos neste dia, cujo sol já se foi e a lua se apresenta, que o Senhor é bom, que a tua bondade nos cercou, que a tua bondade nos abraçou, que a tua bondade nos inspirou, que a tua bondade nos cuidou, que a tua bondade nos guardou, que a tua bondade nos protegeu, que a tua bondade, Senhor, nos escondeu, que a tua bondade nos cercou. Declaramos que caminhamos neste dia, Senhor, segundo a tua bondade e tuas misericórdias, porque se assim não fosse, já teríamos sido consumidos, porque em nós, de nós mesmos, mediante a queda, mediante o pecado, não se acha nada de bom. Mas pelas tuas misericórdias, pela tua luz, pelo teu amor, que ilumina nossos corações, que clareia nosso entendimento, que nos abençoa, nós podemos, Senhor, Pai, ver a vida de acordo com ela de fato é. A vida declarada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vida em abundância, vida segundo os preceitos eternos, vida segundo a tua glória, vida segundo a tua bondade, vida segundo a perenidade, vida segundo o amor, vida segundo a misericórdia, vida segundo a justiça, vida segundo, Pai, o teu coração, Senhor. E assim nós iniciamos esta reunião, Senhor, declarando a tua bondade, declarando vida, declarando luz, declarando esperança, Senhor, porventura, em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer esconderijo da nossa alma, Senhor. Pai, que a nossa humanidade, que a nossa carnalidade tente resistir à luz espergida, emanada pela cruz do Calvário. Nós declaramos, Senhor, que a tua luz prevalece sobre as trevas
e as trevas não permanecerão, Senhor. E mais, nós dizemos nesta noite que queremos a Tua luz, que desejamos a Tua luz, que anseiamos pela Tua luz, Senhor, pela Tua glória, pelo Teu resplendor, Senhor, pela Tua, meu Deus e meu Pai, pela Tua glória em lugares que porventura, Senhor, possam estar ainda escurecidos, entenebrecidos da nossa alma e do nosso entendimento. Espírito da verdade, iniciamos com Tua bondade, com Teu amor e com Tua luz. Pai, ser conosco, caminha conosco, esteja conosco. Sem o Senhor nós estamos perecidos, nós estamos, Senhor, caminhando rumo ao abismo. Mas com o Senhor sabemos que temos uma jornada, ainda que com desafios, mas uma jornada com vitória. E por isso, Senhor, declaramos nesta noite a Tua bondade, o Teu favor, declaramos que queremos, que desejamos que o Senhor venha e habite em nossos corações, que o Senhor venha e esquadrinhe cada um de nós, que o Senhor venha, Senhor, e declare liberdade em lugares que porventura possam estar aprisionados. Desta maneira, Pai, eu Te louvo e Te agradeço por cada irmão, por cada irmã que aqui já chegou, por cada irmão e irmã que ainda está porventura a vir à Tua casa de oração, Senhor, celebrar, entregar, adorar o Seu culto, o Seu sacrifício racional, não cedendo, não se convertendo, não, Senhor, relaxando ao sistema desse mundo, às coisas deste século, como diz o apóstolo Paulo, mas em tudo, Senhor, sejamos achados tementes, sejamos achados sóbrios, sejamos achados vigilantes na Tua presença, Pai. E assim, Senhor, nós Te glorificamos e Te bendizemos. Oramos por cada família aqui representada, oramos por cada família desta congregação, oramos, Senhor, por cada família representada em qualquer um dos cultos, por meio de alguém desta família que se assente nestes bancos da Tua casa de oração, Senhor. Nós oramos por aquilo que porventura os nossos ouvidos naturais já podem ter cessado, que porventura os escritos nestes papelzinhos logo serão queimados, mas nós oramos por aquelas orações que ainda estão no mundo espiritual latente, que ainda estão no mundo espiritual vibrante, que ainda estão ecoando, Senhor, segundo a eternidade. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor toda mãe que chora pelo filho, toda mãe que chora pela filha, seja qual for os desafios, Senhor, sejam desafios de enfermidades físicas, seja desafios de enfermidades na alma, nas emoções, complexos de inferioridade, de superioridade, Senhor, questões, trincas, fissuras na alma, de maneira que tragam a este jovem ou a esta jovem comportamentos inadequados, comportamentos, Senhor, desaprovados. Pai, nós oramos por esta mãe que ora, Senhor, pelos filhos ou pelas filhas já adultos, já, Senhor, na caminhada de um relacionamento. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos, Senhor, pelas mães que oram pelos seus filhos que porventura estão em caminhos totalmente tortuosos, estão em caminhos errados, decidiram, Senhor, pelo caminho das trevas. Pai, tem misericórdia, Senhor. E nós, nesta noite, Senhor, como taças, como com baldes em nossas mãos, queremos, Senhor, Pai, Senhor, colher estas lágrimas e depositar no Teu altar, Senhor. Queremos nesta noite nos unir ao Espírito Santo de Deus, ao choro dessa mamãe, ao choro desse papai, Senhor. Senhor, em prol dos seus filhos, das suas filhas. Senhor amado, no nome de Jesus, tem misericórdia, entra com providência, entra com graça, entra com poder, Senhor, naquilo que nós não podemos e naquilo que é para nós fazermos, Senhor. Senhor, nos enche de coragem, de intrepidez. Se forem conversas desafiadoras, que o Teu Espírito Santo, com graça e com verdade, possa nos inspirar, de maneira, Senhor, que a liberdade seja declarada, que a liberdade seja, Senhor, novamente esperançada, que a liberdade, Senhor, seja, Senhor, a partir desta conversa agora vivida e experimentada. Pai amado, Pai querido, eu também oro por lágrimas de mamães e papais, pelos seus filhos e filhas que já estão até casados, Senhor.
já estão aliançados diante do Senhor e diante dos homens. Pai bendito, um filho nunca deixa de ser filho, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. Senhor, nossas orações continuam como eram as orações, os holocaustos, os sacrifícios durante a madrugada do nosso irmão Jó, que orava e sacrificava pelos seus filhos. Senhor amado, meu Deus, tem misericórdia, Pai, dos casamentos dos nossos filhos, Senhor. Às vezes nós percebemos algumas coisas, algumas condutas, Senhor, algumas posturas, algumas decisões que sabemos que trarão, Senhor, prejuízos, Pai. Mas precisamos ficar de certa maneira, Pai, calados, precisamos ficar segundo a orientação do Teu Espírito Santo, no espírito de intercessão. E este espírito de oração intercessória, Senhor, meu Deus, choramos por dentro, Senhor, nos esticamos por dentro, Pai, gememos por dentro, Senhor. Pai bendito, tem misericórdia, Senhor. Pai, entra com providência nos casamentos, entra com providência nas alianças, entra com providência fortalecendo a fidelidade. Senhor, entra com providência, com graça, rompendo toda a escuridão, Senhor, toda algema, todo cárcere, Pai, no relacionamento de nossos filhos, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. A despeito de idade, a despeito de quanto tempo de casamento, nós sabemos que o inimigo de nossas almas está ao derredor, como fajuntamente um leão, rugindo, procurando aquele a quem tragar, Senhor. Mas a senha para não sermos uma comida apetitosa ao inimigo de nossas almas, é nos submetermos ao Senhor. E se nós, segundo a Tua palavra, nos submetermos, aleluia, se nós nos submetermos ao Senhor, Ele fugirá de vós, e resistirmos ao leãozinho que ruge, mas que não é o leão verdadeiro, Ele fugirá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, não permita que sejamos de dura cerviz, Senhor, mas derrama graça, derrama conhecimento das Tuas profundezas e riquezas, Senhor, para que possamos nos submeter à Tua vontade, nos submeter, Senhor, às Tuas leis, não segundo um fardo pesado e um jugo, Senhor, maltratoso, não, mas segundo a Tua lei, como um fardo leve e um jugo suave, Senhor, porque elas são palavras de vida eterna, como disse o salmista. Pai, queremos orar também, Senhor, Pai, por todas as lágrimas e orações, Senhor, de esposos em direção a esposas, de esposas que estão orando por esposos, Senhor, meu Deus e meu Pai, vivemos em um tempo que o Senhor tem conhecido muito bem. Pai bendito, Pai amado, são tantas as pressões, Senhor, sobre a figura do patriarca, sobre a figura do provedor, sobre a figura do sacerdote do lar. Senhor, de mesmo modo, por semelhante modo, também são muitas as pressões sobre a figura, Senhor, da ajudadora, Senhor, da auxiliadora, Senhor, da esposa, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos diante do Senhor, Pai, toda esta situação que tem afligido casamentos, que tem afligido matrimônios, Senhor. Pai, que o pouco, que o muito não nos desvirtue do que é um casamento aliançado na rocha, não nos desvirtue do que Amós 3,3 diz, Pai, que se não havendo união entre eles, como poderão prosperar? Não havendo acordo, mas que em tudo estejamos de acordo, Senhor, mediante um diálogo saudável, mediante o Teu Espírito Santo como testemunha, e a paz de Cristo como árbitro de nossos corações. Pai bendito, Pai querido, de mesma sorte, oramos pela família, oramos pelos filhos, oramos, Senhor, pelos relacionamentos intraresidenciais, oramos pela comunicação, oramos, Senhor, para que a fé, a graça, a esperança seja transmitida, transferida, seja comungada, testemunhada de gerações em gerações, a despeito das dificuldades. Nós oramos, Senhor,
que mentes de todas as famílias sejam blindadas com o capacete da salvação, para que as artimanhas sorrateiras de Satanás, segundo as estratagemas deste presente século, segundo, Senhor, as cobiças, segundo, Senhor, as coisas deste século, não tenham vez sobre a nossa mente, mas que em nossos lares, Senhor, todos estejamos preparados com o capacete da salvação e todos tenhamos a mente de Cristo. Pai bendito, no nome de Jesus, tem misericórdia de nossos lares, Senhor. Tem misericórdia de nossas casas, Pai. Abençoa nossas famílias. Precisamos do Senhor. Precisamos estar com o Senhor. Precisamos ser orientados pelo Senhor, Pai. De maneira que quando a chuva cair, os ventos soprarem, as águas transbordarem, derem contra a nossa casa, firmados na rocha, ela resistirá, Senhor, para grande alegria, para grande testemunho de fé, Pai. Abençoa as famílias, Senhor, abençoa os casamentos, abençoa nossos jovens, aqueles que porventura neste dia de hoje tiveram uma aprovação no Enem. Pai, abençoa com grande capacidade, com grande sabedoria, com grande lucidez, inteligência, de maneira que logo, Senhor, alguns anos aí na frente, eles possam estar colocados em lugar de autoridade, em lugar de relevância, em lugar, Senhor, de coordenar esta nação, este estado, este município. Pai bendito, no nome de Jesus, Senhor. Nós oramos para os nossos jovens que adentrarão agora no nível superior, não possam, Senhor, ser levados por ideologias, por vãs filosofias, mas que possam ser um testemunho vivo no meio universitário, Senhor, de fé, de esperança, de graça, de salvação. Pai bendito, no nome de Jesus, por de mesma sorte, Senhor, nós oramos por aqueles que talvez o nome não apareceu na lista, estavam ansiosos, ouvindo com o ouvido no celular ou na rádio, mas infelizmente o nome não apareceu. Pai bendito, se é para chorar, que chorem, se é para se entristecer, que se entristeçam, porque tudo debaixo do sol tem o seu tempo, mas que logo, na força do teu poder, Senhor, eles possam se levantar e possam novamente esperançar e combater o bom combate nos estudos com mais diligência, com mais vigor, com mais eficiência, com mais graça, e quem sabe, Senhor, em propósitos misteriosos com o Senhor, nas noites, orando, pedindo, naquela comunhão espiritual que só nós sabemos, Pai, para que o Senhor abra regiões da mente, do intelecto, que porventura possam estar travados, e que eles logo ao final deste ano possam ver a tua boa mão agindo, Senhor, sobre vossas cabeças, sobre vossas inteligências, como com brasas vivas, Senhor. Pai bendito, assim nós oramos pela nossa reunião. Toma conta, ser Espírito Santo com cada coração que porventura possa ter chegado neste santo aflito, acachapado, entristecido, enlutado, ansioso, depressivo, abatido, cansado, sobrecarregado. Pai, que por meio do vigor do teu Espírito Santo, Senhor, por meio pelo poder que há na tua palavra, Senhor, possam ser renovados, possam ser levantados, possam ser edificados, possam ser, Senhor, energizados, possam ser renovados, possam ser curados, possam ser alimentados, nutridos e vivificados. Pai bendito, no nome de Jesus, Senhor, ser conosco, permanece conosco, Senhor, nesta hora em que estamos em plena e perfeita comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Irmão Luiz, nos trazendo os hinos da harpa, da nossa harpa cristã, para que nós louvemos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós estamos hoje aqui num culto familiar, amém? Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Logo após o irmão Luiz, o irmão Nelson tem uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, amém?
Paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. 390, aleluia. O coração bondoso se custa de obter, ser manso e amoroso e santo em todo ser, manando nova vida ao coração da luz, e toda minha lida será só em Jesus. Quem quer seguir os passos de nosso pai Abraão, no coração um laço se quebrarão. Isaque oferecido em cima do altar, Jacó com grande gemido, Raquel vai enterrar. Se grande o sacrifício, Isaque no altar, se torna em benefício para quem o ofertar, pois tem profunda calma e paz celestial. Também de Deus alcança a provação real. Na cova Jeremias lamenta grande dor, na escuridão não via o bom Consolador. Sem grandes amarguras se tornam em prazer, vem anjo das alturas o sonhador a ver. Arão foi castigado por sua rebelião, e triste e humilhado aceita exortação. Consagra a tua vida pra Deus melhor honrar, assim em dor e lida precisa te guardar. Acima nuvens densas o sol sempre a brilhar, promessas mais imensas não pode a te falhar. Põe plena confiança em quem não pode errar. Jesus já sem tardança vem tua dor sarar. Aleluia. Glória a Deus. Estamos com pouco número, mas devemos agradecer e louvar a Deus, né? Ele merece louvor, adoração. 84. Glória a Deus. O grande eu sou. Grande eu sou. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter filho
aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor, para a igreja. Pai do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Amém. Eu chego hoje aqui na igreja aqui, estava o meu pastor sentadinho aqui, só dei para a paz do Senhor, né? Me fez uma pergunta básica, né? Servo de Deus, né? Como você está, meu irmão? Quando ele para a paz do Senhor e disse para ele, né, meu pastor? Com Cristo. E para todos que me perguntam, eu sempre falo isso. Eu estou com Cristo. Né? Deus é tão maravilhoso que, abrindo a minha Bíblia, nessa pequena, singela, né, conversa aqui, dois irmãos se saudando, né? Aí Deus vem e confirma na palavra, pedir a oportunidade do pastor. Se o irmão puderem abrir a Bíblia, o livro de João, capítulo 6,
Eita Deus maravilhoso, dito teu nome, Jesus. Glória, glória, glória. Todos acharam? Amém. Então vamos fazer a leitura. Hoje eu estou indo no celular, porque por incrível que pareça, né? Eu estou sempre com o meu óculos na minha bolsa, exatamente para ver. Mas ainda bem que tem o celular para ajudar aqui. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Bom, deixa eu dar uma explanaçãozinha só aqui nesse versículo, já mexeu comigo, né? Eu vou até repetir ele. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Jesus vem, em versículos anteriores falando, que ele é o pão da vida, e todo mundo naquela incredulidade, como é que eu vou conseguir comer carne, de um ser humano, as pessoas incrédulas, E isso aqui mexeu muito comigo, porque a mudança, daqueles que seguiam a Jesus, e acredito que essa mudança que vem através de todo esse tempo, até os tempos atuais, aconteceram depois da ressurreição, Depois da ressurreição, o Espírito desceu em todos, vem explicando e mostrando para os servos de Deus que dali para cá creram na palavra de Deus e foram transformados, Então, seguindo aqui, sabendo, pois, Jesus, a partir do versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ou seja, como fica, para o ser humano, naquela época, entender isso, que ele espírito, que ele ia subir, aos céus, que ele ia voltar, e que todos iam ver isso, Então, como ficava a cabeça do ser humano naquela época, de poder crer, em todas essas coisas, divinas, Continuando lendo aqui a partir do versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Irmãos, que coisa maravilhosa servir a Deus, entender Deus, receber Deus na nossa vida. Como é bom saber que a gente pode crer nesse Deus maravilhoso, e essa transformação vem na última quarta-feira. Eu levantei aqui para dar um testemunho e eu estava falando dos ídolos da minha vida, e da roupa que eu uso hoje. Eu não usava nessa terra aqui nem manga eu usava. Eu era só camiseta e bermuda na minha vida. E hoje, com a glória de Deus, eu não saí da minha casa sem uma calça e sem uma camisa, sabe? É um testemunho pessoal meu, que eu sempre falo, o que Deus vem transformando na minha vida, as músicas, que eu tinha, playlist com mais de 4.000, 3.000 músicas, aquilo tudo eu apaguei. Hoje eu só tenho coisas de Deus no meu YouTube, eu só faço louvar a Deus e ouvir músicas de Deus, sabe? Eu era um flamenguista, como eu gostava de futebol, então agora eu não tenho mais nada disso em mim, não tem mais nada, Deus tirou, foi tudo. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que bênção, Jesus falando que suas palavras são Espírito e vida, que elas nos vivificam. Graças a Deus, que bênção. Esse realmente é um momento divisório no ministério de Jesus, porque Jesus começa a intensificar o discurso. O que antes era talvez uma passeata, o que era uma coisa momentânea, o que era uma moda para alguns,
a partir desse momento, de João 6, Jesus começa realmente a expressar de fato o seu propósito na terra. Não só para nos fazermos felizes deste lado da vida, não só para estas coisas da vida, não só para resolver os nossos problemas nesta estrutura da vida em que nós estamos, mas Jesus começa a intensificar que a sua vida é de um propósito eterno, são de coisas que transcendem o nosso comer, o nosso beber, o nosso vestir, não é? São coisas espirituais, coisas invisíveis, mas coisas pelas quais as coisas visíveis foram formadas. Amém? E é muito pontual essa reflexão do irmão Nelson, porque nós estamos nesse exato momento, neste final de semana, tendo um grande evento aqui na cidade, né? Nós vamos ter um movimento evangelístico, um movimento cristão, um movimento de fé, no Brasil, não é somente em Belém. Nós temos em Belém, no Rio de Janeiro, no São Paulo e Minas Gerais, né? Então, nós vemos esse movimento aplacando grandes multidões, e isso não deixa de ser bênção, né? Porque, como Paulo escreve aos Filipenses, que Jesus seja comunicado, que Jesus seja compartilhado, que Cristo seja testemunhado, quer por vocação ou quer por porfia. O importante é que Cristo seja anunciado. Amém? Então, neste tempo que nós temos este grande movimento, isto é um ponto da fé, e é um ponto necessário, um ponto da conversão, um ponto onde nós ouvimos o chamado de Jesus. Mas é muito interessante nós sabermos que este não é o final da fé. É um movimento evangelístico, este é o começo. É como quando Jesus chamou os discípulos, quando chamou Levi, que é Mateus, vem e segue-me. Então este é um ponto de partida da fé, né? Esta movimentação, digamos assim, com todo zelo, esta euforia, este é um ponto de partida. Mas este texto que o irmão Nelson está nos trazendo, como a primeira leitura da palavra, é exatamente uma vírgula, é exatamente um novo cômodo de fé que nós entramos. Amém? É mais ou menos assim. Jesus aqui passa, deixa de ser aquele Jesus do final de semana, deixa de ser o Jesus do adesivo do carro, deixa de ser o Jesus do Salmo 91 aberto na sala, deixa de ser talvez o Jesus das nossas palavras, deixa de ser talvez o Jesus que simplesmente é importante das nossas vestes. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: é que a partir desse momento a fé entra numa dimensão, entra numa dispensação de vida ou morte, um negócio sério. Jesus está dizendo aqui que a caminhada com Ele é uma coisa radical, é uma coisa de raiz, é uma coisa de essencialidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos nós, no tempo em que nós vivemos, nós somos chamados em algum momento da nossa caminhada, da nossa vida, das nossas decisões, do nosso itinerário de vida, da nossa timeline de vida, nós somos experimentados por esta aurora espiritual que se levanta diante de nós. E chega um momento de crise em que Jesus diz: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, ou seja, quem não for um comigo, assim como eu sou um com meu Pai, quem não for um comigo e nós com o Pai um, não é digno. Amém? É mais ou menos assim, parece que vai apertando o cerco, e só atravessa, só passa para o outro lado o Espírito. A carne, como ele diz, de nada aproveita. No pó viemos, ao pó voltaremos. Eu quero dizer, como muito bem disse o irmão Nelson, é exatamente isso, é a dispensação do Espírito Santo. As coisas espirituais, efetivas e verdadeiras de Deus, elas só são possíveis e cabíveis a um homem e a uma mulher ressurreta no Espírito. Amém?
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão Nelson, que palavra, que testemunho, um testemunho importantíssimo para o início de ano. Olha só, então, se prepare, porque diante dessa palavra, muito provavelmente, aliás, factualmente, é o desejo do coração de Deus, como nosso Pai, nos levar, nos conduzir a uma estatura de varonilidade, de caráter segundo o céu. Amém? E eu sinto lhe informar que nós, se não nos atentarmos às dispensações, às situações que o céu coloca sobre nós, muitas vezes nós vamos querer orar e pedir a Deus que Ele mude circunstâncias, enquanto que Ele está usando circunstâncias para que nós sejamos transformados. Amém? Glória a Deus. Diante disso, eu tenho um pequeno aforismo que diz assim, todos queremos ter, todos queremos possuir, poucos queremos ser, raríssimos querem transformar-se. Você entendeu? Todos nós temos algum apetite material, intelectual, existencial. Amém, irmão Nelson? Todos queremos ter alguma coisa, ter alguma capacidade, ter alguma disposição. Queremos até o louvor que o irmão Luiz leu. Perdi, dá-se-nos a... Não é? Todos queremos ter. O Espírito Santo queremos ter. Todos. Poucos queremos ser. Na dispensação de ser, de ser o que sou, o grande eu sou em nós, e raríssimos queremos nos transformar, passar pelos processos. Amém? Mas nós que estamos aqui nessa noite, certamente estamos no time de quem queremos nos transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Nós vamos deixar a nossa oferta no final. Quando eu venha, você pode vir um pouquinho mais para cá assim. Vai estar, tudo bem. Que a gente vai fazer quase uma célula aqui hoje, amém? Louvado seja. Então, nós vamos começar a perguntar algumas coisas e vocês vão participar. Tudo bem? Amém? Louvado seja. O irmão Paulo está atrás, o irmão Luiz, mas vão participar também. Amém? Nós vamos ler aqui como texto base o livro de Filipenses, capítulo 4. Por favor, irmão Nelson. Capítulo 4, versículo 11. A partir do 11 nós vamos ler até o 13. Então, qual é o livro da Bíblia que nós vamos ler hoje? Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13º. Amém? Não adianta depois você sair por aí dizendo que o culto foi top, que o culto foi power, que o culto foi maravilhoso, foi estonteante. Qual foi a palavra? Parece que foi. Não. Então, aqui o culto é simples como Jesus, mas também é poderoso como o Espírito Santo, e nós vamos meditar no texto que está em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13º. Preste atenção no que nós vamos ler. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. Glória seja dada a Deus para todo sempre. Perceba, esse texto, Filipenses capítulo 4, versículo 13, eu creio que você já deve ter visto muito por aí, ouvido muito, inclusive postado, adesivado em carros,
até tatuado na pele de alguns atletas, não é verdade? É muito comum esse texto, Filipenses capítulo 4, versículo 13, esta parte que Paulo escreve, que tudo ele pode naquele que lhe fortalece. Assim como é muito comum também nós entrarmos em algumas residências, ou também adesivado em alguns carros, pintado em algumas paredes, enfim, estereografados aí em alguma prisma, o Salmo 91, por exemplo. Não é verdade? O Salmo 23, por exemplo. Mas é importante, quando nós nos dispomos a meditar na palavra de Deus, não termos ela simplesmente como um amuleto, como um objeto, quase como uma mandinga, quase como a lâmpada do Aladim. Vou repetir 3 vezes de manhã, 4, meio-dia e não sei quantas à noite, e assim eu... Amém, meus irmãos? Não. Ainda que isto possa ser, no momento inicial, como eu disse anterior, um contato com a palavra de Deus, mas não deve se permanecer simplesmente nessa estrutura objetiva. Amém? Até porque, calhando com o que o irmão Nelson leu, Jesus mesmo disse que a minha palavra é vida, é espírito e vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o livro de Filipenses é uma carta escrita pelo titã da fé cristã, se é que nós podemos dizer assim, o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, para que nós saibamos, ele não foi um homem que caminhou ao lado de Jesus no mesmo tempo em que o Senhor. Ele não participou daqueles 3 anos de ministério de Jesus. Ele não viu com os olhos humanos, naturais, os milagres que Jesus fez. Ele não viu, por exemplo, todas as maravilhas que o Senhor realizou. Ele não ouviu com os seus olhos naturais todos os ensinamentos de Jesus. Ele não esteve na crucificação do Senhor. Ele não esteve na ressurreição do Senhor. Ainda que ele estivesse, já era vivo. Mas ele não é um discípulo, ele não é um apóstolo, digamos, do colegiado apostólico do Senhor. Como ele mesmo diz na carta aos Gálatas, ele é como um filho fora do tempo. Apóstolo Paulo era um fariseu dos fariseus, como ele fala nesta própria carta de Filipenses. Ele era um israelita da tribo de Benjamim, segundo a lei fariseu, segundo ao zelo irrepreensível e segundo a justiça perseguidor da igreja. Este homem que escreve esta carta era um homem que no seu ofício natural perseguia a igreja. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós temos exatamente o momento em que o apóstolo Paulo é chamado do que os teólogos chamam de uma epifania. Pastor, o que é uma epifania? Uma epifania são aqueles momentos em que nós vivemos alguma coisa, em que nós ouvimos alguma coisa, em que nós vemos alguma coisa sobrenatural. Você sabe aquele momento que, por exemplo, você está num bosque e de repente o canto de um passarinho lhe chama a atenção? Uma folha que cai da árvore lhe chama a atenção? E de repente você ouve alguma coisa a partir daquilo? De repente você tem algum entendimento de alguma coisa crucial na sua vida a partir de algum momento desse? Pois é, isso pode se traduzir em pequena escala como uma epifania. Apóstolo Paulo, saindo de Jerusalém, indo a Damasco, perseguir os cristãos. E essa perseguição não é como nós temos hoje, esta guerra de internet, esta guerra de Instagram, esta guerra de disse que me disse. Não, era uma perseguição, como leu o irmão Nelson, carne por carne, olho por olho e dente por dente. Os cristãos, Isabel, eram perseguidos, eram capturados, eram arrancados de suas famílias, eram escalpelados, eram queimados, eram assassinados, eram degolados. Amém? E Paulo, quando estava no caminho de Damasco para cumprir
mais uma lição, liberada pelo farisaísmo, ele de repente sofre uma epifania. Ele vive uma epifania, ele cai do cavalo mediante uma luz muito brilhante, e ele cai do cavalo e ele ouve uma voz: Saulo, porque o nome dele anterior era Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele conversa com essa voz: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, quem persegue a igreja do Senhor é como se estivesse perseguindo o próprio Senhor. Amém? Então, nós hoje ou amanhã, em qualquer tempo, já fica uma lição para nós nesta noite: tenhamos muito cuidado quando nós vamos comunicar ou falar alguma coisa da igreja. Amém? Ainda que em meio a esses escândalos que nós estamos vivendo, tenhamos muito cuidado, porque no seio da igreja existem de fato servos e servas do Senhor, homens e mulheres piedosas, tementes, singelas, de coração puro e quebrantado. Amém? Então Paulo, no caminho de Damasco, ele é chamado pelo Senhor. E eu nessa noite já queria abrir um portal sobre as nossas vidas, que, se for da vontade do Senhor, que tudo aquilo que precisa estar enquadrado naturalmente para que nós vivamos uma epifania, que nós vivamos. Amém? Ainda que uma queda do cavalo nunca é muito bom, eu já caí, mas se for preciso cair no cavalo, ouvindo a voz de Deus, que nós caiamos. Porque tem gente que está em pé, mas não ouve a voz de Deus. Tem gente que está caindo do cavalo, mas está ouvindo a voz de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Ou seja, tem coisas que na sua vida, na minha vida, possam estar acontecendo que não estão no nosso planejamento. Mas se elas acontecerem, quebrando a nossa agenda, e nós estivermos ouvindo a voz do céu, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque são palavras de espírito e vida. Então, Paulo segue o seu chamado e, após se converter ao cristianismo, ele passa alguns anos na Arábia, sendo depurado pelo Espírito Santo, meditando, lendo, orando, jejuando, e aí ele volta a Jerusalém e, não contendo esse fogo no seu coração, o fogo do amor de Deus, o fogo da graça de Deus, o fogo da glória de Deus, ele começa então suas viagens missionárias. E a primeira igreja que Paulo funda, comunidade congregacional que ele funda fora de Jerusalém, é na cidade de Filipe. Exatamente porque essa carta se chama Filipenses. E é interessante que quando Paulo chega do lado de cá da Macedônia, ele orando ao Senhor, ele queria ir para um destino, ele queria ir para a Bitínia, mas o Senhor o repreende em sonho e revelação e pede que ele atravesse a Macedônia e chegue em Filipe. E aí é fundada a primeira igreja cristã na Europa Ocidental. Muito que bem. E a vida segue. Paulo completa a primeira viagem missionária, faz a segunda viagem missionária. Paulo é preso, faz a terceira viagem missionária, perdão. Paulo é preso e segue para Roma. E quando Paulo está em Roma, não em cárcere prisional, mas em cárcere privado, digamos, em reclusão domiciliar, vamos dizer assim, é que Paulo escreve esta carta. Paulo escreve para Efésios, escreve para Filipenses, escreve para Colossos e escreve para Tito. Amém? Muito bem. Esta carta de Filipenses era também antiga como a carta da alegria. Por exemplo, Paulo diz em Filipenses 4:4, regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos do Senhor. Veja que mesmo nessa situação de prisão domiciliar e grandes controvérsias na cidade de Roma, espremido pelas situações, Paulo escreve uma carta na qual ele libera, na qual ele transmite, na qual ele entrega alegria, ele entrega poder, ele entrega graça, ele entrega vida, ele entrega espírito, ele entrega esperança a cada um de nós. Então, depois, na sua casa, eu queria que você lesse Filipenses, a carta de Filipenses, que é a carta da alegria. Foi a primeira das cartas paulinas que eu li e é muito edificante para cada um de nós.
Mas, voltando ao texto que nós lemos, perceba que Paulo faz uma análise, faz uma avaliação, que ele é um homem completo no Senhor. Ele é um homem contente do Espírito de Deus. Ele é um homem, por favor, irmãos, versículo 12. Ele é um homem cheio do Espírito de Deus. Olha só. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Perceba que não é a situação externa que vai dizer quem Paulo é. Paulo, cheio do Espírito Santo, um tipo de cada um de nós, ele sabe viver, ele sabe ser humilhado, ele sabe ser honrado, ele sabe ser convidado, ele sabe ser desconvidado, ele sabe ter dinheiro na carteira, como ele também sabe não ter dinheiro na carteira. Ele sabe estar em um ambiente onde tem uma mesa farta, com vários tipos de pratos e guloseimas, como também ele sabe estar numa mesa, talvez, onde só tem um cafezinho com uma creme crack. É isso que Paulo está dizendo, que independente da circunstância em que ele está inserido, ele sabe viver esta situação. É importante, ele sabe viver esta situação não segundo interesses carnais, não segundo personalidades que nós formatamos no nosso ser para, angariarmos algum resultado. Porque muitas vezes, por exemplo, neste ano em que nós estamos entrando, nós vamos ver muito isso. Políticos vão saber comer creme crack com cidadãos humildes. Amém? Eles vão entrar nas vielas, eles vão entrar nos casebres, mas viver esta situação não é segundo o amor de Deus, não é segundo que Cristo seja conhecido, não é um estar sem interesses corrupciosos. Amém? O que Paulo está dizendo aí é que, independente da circunstância, a verdade, o amor, a misericórdia, Cristo é visto nele, sem segundas intenções. Amém? Nem terceiras nem quartas. Independente da circunstância, ele sabe se postar. É como ele diz: eu sei falar com doutores, assim como também sei falar com incautos. Diante de qualquer situação, Cristo vai ser revelado na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer, nesta noite, nós temos alguns homens aqui experientes, mulheres experientes, mas temos jovens. Se você ainda não esteve, se prepare. Porque na vida nós vamos estar em lugares altos, mas também nós vamos estar em lugares baixos. E o que Paulo está dizendo é que, independente se você está no alto do cume ou no lamaçal da areia movediça do pântano, que a sua fé não seja corrompida. Amém? É o que o livro de Provérbios diz: Senhor, não permita que eu tenha muito pão para me ensoberbecer, e também não permita que a falta de pão me corrompa. Amém, meu irmão? Que se no alto ou no baixo, no muito ou no pouco, eu possa ser um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração incorruptível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o que o salmista também diz no Salmo 139. Se eu estou no alto, se eu estou na profundeza dos infernos, lá eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Então, que nós, nesta noite, sejamos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, a sabermos viver, tanto montado no cavalo, como um rei, mas que nós também saibamos viver de joelhos prostrados como um sacerdote, gemendo diante do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, segundo, 13, por favor, irmãos. Tudo posso naquele que me fortalece. Da onde vem essa capacidade de saber viver todas essas situações? Vem da intelectualidade? Vem da escola? Vem da escola de príncipes?
vem do colégio militar, Paulo fala em Filipenses que ele estudou aos pés de Gamaliel, filho de Hilel. Esta escola, naquele tempo, é muito mais do que hoje nós possamos imaginar do que Oxford, do que Harvard, porque as verdadeiras escolas elas são testadas pelo tempo e pela sociedade. Não é esses coaches que nós temos hoje, não é essa como é que chamam? Construção humana, não, a minha sogra até falou lá em casa ontem, não é essa promoção humana, não são essas coisas temporais. Paulo estudou uma escola de fato catedrática, de fato que o tempo a certificou de ser uma grande escola dos rabinos. E ele diz em Filipenses que isso tudo que ele conheceu, segundo a natureza humana, ele considerou como lenha, como esterco, como nada perto do sublime conhecimento de Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo? Que o conhecimento de Cristo pelo Espírito Santo, ele é antes de todas as coisas. Ele é antes da engenharia que nós estudamos, ele é antes da sociologia, ele é antes da medicina, ele é antes da filosofia, ele é antes de todas as ciências que nós temos. Porque Cristo estava lá quando todas as coisas foram formadas. Cristo é o verbo vivo de Deus. Amém? Então ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Este poder que Paulo está dizendo aqui, não é um poder segundo nós temos hoje em dia. Não é um poder segundo o conhecimento humano. Não é um poder segundo os príncipes. Não é um poder segundo a tecnologia. Não é um poder segundo o tráfico pago. Não é um poder segundo as mídias sociais. Não é um poder segundo Donald Trump. Não é um poder segundo Putin. Não é um poder segundo Bolsonaro. Não é um poder segundo Lula. Não é um poder militar. Não é um poder humano visível. Porque este poder que Paulo está colocando aqui não é um poder que nasce da força. É um poder que nasce da autoridade de quem conhece a Deus. Amém? Porque quem conhece a Deus conhece o ser humano. Quem tem intimidade com o Espírito Santo esquadrinha a alma humana. Quem tem intimidade com Deus, o Senhor coloca o próximo, licença poética, despido diante de você. Amém? Este poder que Paulo está colocando aqui é um poder segundo a autoridade de quem conhece o coração de Deus, segundo quem ouve os batimentos cardíacos do Senhor. Amém? Então este poder não é este poder que as pessoas colocam no carro. Tudo posso naquele. Não, este poder é o poder de quem se sujeita à vontade de Deus. É o poder de quem ouve a orientação de Deus. É o poder de quem se submete aos planos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, este homem, mesmo enclausurado, anos depois consegue escrever esta carta que vai ministrar, que vai alegrar, que vai entusiasmar, que vai inspirar os irmãos na igreja de Filipe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante desse testemunho do apóstolo Paulo, que nós possamos fazer força para caminharmos este caminho sobremodo excelente. Este caminho cujo o Espírito Santo, mediante a graça, pela fé, abre diante dos nossos olhos. Eu não sei o que tem para você neste ano. Podem ter alegrias, e eu quero que você tenha muitas alegrias este ano. Eu oro para que você tenha muitas alegrias. E nessas alegrias eu oro principalmente para que a sua fé não sucumba. Que você não esqueça do Senhor, talvez quando Ele te colocar em lugares altos, quando Ele te colocar com o bolso cheio da bufufa, amém? Quando Ele te colocar saldo na conta, quando Ele te der o diploma, quando Ele te der o certificado, quando Ele te honrar mediante os homens, que você não se esqueça que tudo isso é oriundo da graça de Deus. Quando você se alegrar, que dos seus lábios saiam cânticos de júbilo ao Senhor, o mesmo que esteve com você quando você recorreu nos momentos difíceis.
principalmente que a sua alegria, que a sua vitória seja um instrumento abençoador de quem está ao seu lado, abençoador de quem está caminhando com você. Seja a sua alegria uma padaria de pão vivo. Amém? Mas este ano também pode colocar diante de você dias difíceis, o que a Bíblia chama talvez de dia mau. Podem acontecer coisas que não estão no seu planejamento. Podem vir desaventuranças, como nós olhamos no início. Talvez o seu nome não saia no listão. Talvez você que está empregado, em algum momento pode perder o emprego. Talvez o luto pode chegar à sua mesa neste ano. Coisas indesejáveis podem acontecer. E a Bíblia, eu amo a Bíblia porque ela não nos nega isto. Ela diz que o Senhor coloca sobre bons e maus, justos e ímpios, o sol, a chuva. Amém? E inclusive a Bíblia nos diz que não nos preocupemos com o amanhã. E a única coisa, diz a palavra de Deus, que nós precisamos atentar para o amanhã, é saber que cada dia tem o seu mal. Mas que se esse dia chegar e ele tomar assento na mesa da sua sala, da sua casa, que você também possa entender que tudo você pode naquele que lhe fortalece. Que se este dia chegar, graça de Deus está sobre você. Esperança de Deus, fé, seja um retumbante no seu coração. Vigor, amém? Diga ao fraco, eu sou forte. Cair do homem, mas levantar é de Deus. Ou seja, quais as extremidades que a história da vida lhe colocar neste ano, que você possa crer, entender, saber e viver que você é fortalecido pelo Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E que não só no final, como Paulo escreve na última carta que ele escreveu, já não em cárcere privado, mas sim encarcerado na prisão mesmo, já às vésperas do seu martírio, ele escreve a Timóteo dizendo algo extraordinário. Ele fala: Timóteo, combati o bom combate, venci a corrida, completei a corrida, mas principalmente eu guardei a fé. Então, meu irmão, minha irmã, que neste ano o seu combate seja um combate não segundo armas carnais e humanas, mas seja um combate segundo armas espirituais. E que você combata o bom combate da fé. E que a corrida proposta para você, você complete ela, independente das competições que o mundo tem de colocar sobre nós. Porque a minha corrida não é contra o irmão Nelson, não é contra o irmão Danilo, não é contra ninguém. A minha corrida é eu e o Senhor. Talvez alguém aqui vai correr os 100 metros rasos. Talvez algum de nós vai correr 10 quilômetros. Talvez algum aqui é um maratonista. Mas o fato é que a corrida que o Senhor propôs a cada um de nós, que nós a completemos. Porque aquele que toma a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Amém? Você saia daqui hoje com força de completar a corrida, combater o bom combate, sabendo que tudo você pode naquele que fortalece. Se for para esperar, seja como aquele que espera no Senhor, que fortalece as suas forças como uma águia, que voa alto, como aquele que corre e não cansa, como aquele que anda e não tropeça. Mas se for para ir em frente, que você vá não com covardia, não com medo, mas com espírito de coragem, de ousadia, de amor e de moderação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E principalmente, guardando a fé. Guardando os preceitos. Não se corrompendo e não corrompendo o próximo. Guardando a conduta segundo o céu. Guardando o testemunho. Zelando pela sua consciência. Ainda que você seja tentado a fazer alguma coisa cujo olhos humanos, câmeras smartfônicas não estejam capturando, mas você sabe que os olhos do Senhor estão sobre você. Amém?
guardando a sua consciência, este lugar secreto, este lugar cativo da presença de Deus. Porque aonde está o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. E quem é o seu tesouro? A presença do Senhor. Senhor, não afaste o teu Espírito Santo de mim. Não apagues o fogo do teu Espírito Santo do meu coração. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, tudo, Paulo está colocando, todas as coisas estão disponíveis para aqueles que estão arraigados, estão construídos, estão elevados, estão fincados, estão enxertados no Senhor. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O que vier neste ano, no Senhor, nós estamos preparados para discernir, para sermos filhos e filhas de Deus, segundo o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Os escândalos estão aí, tomando as páginas dos nossos jornais, em todas as áreas da nossa sociedade. Mas eu e você, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos fortalecidos no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Você seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Pela presença do Espírito Santo de Deus. Obrigado, irmãos, pela leitura da palavra. A leitura foi efetivamente como o texto que nós lemos, que a fé não é brincadeira, a fé não é doce de açúcar, a fé não é quitute, a fé é coisa séria. Andar com Jesus é coisa de vida ou morte. E tolo é aquele que ouve as suas palavras e não a pratica. Assim Jesus coloca aquele edificador que ouviu as suas palavras, mas não a praticou. Considera ele como um construtor tolo que edificou a sua casa na areia. Ainda que ela saiu mais rápida, saiu mais bonita, saiu bela, saiu mais barata, mas quando vieram as provações da vida, grande, terrível foi a sua destruição. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, e as coloca realmente como régua do seu coração, das suas decisões, como coloca como prumo da edificação da sua vida, a palavra do Senhor nos garante que ainda que chegue este dia difícil, este dia mau, grande será a sua alegria, porque permanecerá firme. Amém? Oremos assim. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade riquíssima de estarmos na tua casa, sendo ministrados pela tua palavra, com o auxílio, com o vigor do teu Espírito Santo, que traz vida, traz espírito, traz esperança por meio da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo testemunho do apóstolo Paulo, que mesmo hoje, 2000 anos depois, diz escrito, continua, Senhor, abalando as nossas almas, continua, Senhor, confortando os nossos corações, continua, Senhor, nos trazendo, Senhor, a reflexão do que de fato é a caminhada com o Senhor. Pai, muito obrigado, porque mediante a tua palavra nós podemos aprender que, independente das circunstâncias, nós que tememos ao Senhor, nós que somos teus filhos, nós que te conhecemos, nós que te adoramos, nós que somos provas vivas do teu amor, da tua misericórdia, nós que ouvimos a tua voz, nós que quando nós de repente nos apercebemos, nós já estamos orando em espírito com o Senhor, e mais um pouquinho as lágrimas já estão descendo, nós que somos sensíveis à tua presença, nós que ouvimos a voz do teu Espírito Santo, Senhor, nós sabemos viver em qualquer situação, seja no alto, seja no baixo, seja na riqueza, seja na pobreza, seja no muito, seja no pouco, seja na saúde, seja na doença, seja na vitória, seja na derrota, seja qual for a situação, Pai, que nós enfrentarmos, assim como foi Jó, Senhor, que viveu dias muito bons, mas também viveu dias terríveis, dias assombrosos, dias escabrosos, Senhor,
mas em tudo, Senhor, ele declarou que tudo o Senhor pode, que nenhum só dos seus propósitos não vão se cumprir, Senhor, vão se deixar de se cumprir. Por isso, Senhor, nós nesta fé, Senhor, saímos daqui ministrados, orientados, impulsionados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós oramos, Senhor, que cada irmão aqui, Senhor, presente nesta noite, seja ministrado pela Tua voz. Senhor, naquilo que podemos, nós fazemos, mas naquilo que foge às nossas mãos, Senhor, nós oramos que os Teus anjos atuem. Pai bendito, cabe a nós proclamar a Tua palavra para que chegue de maneira lucidez aos ouvidos dos nossos irmãos, mas dos ouvidos ao coração. É obra do Senhor. E nós oramos, Senhor, que cada palavra desça nos ouvidos ao coração dos nossos irmãos. E repreendemos qualquer ave de rapina, Pai, que tente roubar esta semente à beira do caminho. Pai bendito, mas que esta palavra ache, Senhor, terra fértil no coração. Ache terra arada, ache, Senhor, terra calcareada, ache terra, Senhor, própria a um bom plantio, Senhor. Senhor, a uma boa frutificação. Senhor, a uma imensa colheita, Pai, de 100 para 1, Senhor. Assim, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada na unção, na graça, no poder, na sabedoria, no entendimento do Teu bondoso Paracleto, Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos, Senhor. Obrigado pelo irmão Nelson, obrigado pelo irmão Luiz, que junto conosco aqui, Senhor, as sextas-feiras cooperam, de maneira que a porta da salvação está, e pela Tua graça estará aberta, Senhor. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo de Tua graça, com Tua proteção, ainda meditando, remoendo, ruminando tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Assim, despede-nos em paz. Nós te oramos no nome bendito e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que trouxe sua oferta, ao sair você pode dar para o irmão Luiz. Amém? Erga sua mão. Como quem recebe algo da parte do Senhor. Pai, abençoa também os nossos irmãos que vão ofertar, que vão ali deixar a sua oferta segundo a gratidão, segundo a alegria, segundo a fé de cada coração, Senhor. Abençoa cada celeiro, cada trabalhador, cada filho e filha do Teu amor, Pai, que o Senhor possa capacitar cada vez mais, Senhor, trazendo louro, trazendo salmo, trazendo colheita de tudo aquilo que eles têm semeado. De mesma sorte, Senhor, aquele que porventura não tem o que ofertar, mas oferta o seu coração, o seu entendimento, as regiões mais íntimas da sua alma. Pai, oramos que o Senhor receba e que logo, Senhor, tudo isto que é espiritual, esta gratidão e esta oferta espiritual possa se transformar em materialidade, de maneira que o meu irmão e a minha irmã possa sentir um gozo pleno de estar ofertando ao Teu reino. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com toda a igreja do Senhor espalhada por essa terra. E quem assim crê, dá o maior amém do seu poder. Amém. Deus abençoe, graças a Deus. Domingo nós vamos ter aqui o culto de ceia, nós vamos ter um testemunho incrível do missionário Rodrigo Freitas e irmã Daiane Freitas. Coisa do céu, não perca, amém? Siga em paz, Deus abençoe.